Olá, tudo bem? Se você trabalha na indústria ou pretende prestar serviço para esse setor, é muito importante entender quais são as aplicações de impressão 3D para esse tipo de cliente. Eu sou Rodrigo da Wishbox e trabalho há 10 anos com manufatura aditiva. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre gabaritos e peças de reposições impressas. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é um gabarito da Volkswagen para linha de montagem e ele auxilia os operadores a fixar as rodas dos carros. Ele ajuda a não deixar o operador riscar aquela peça. Essa peça, antes usinada, custava 800 euros e impressa foi para 25 euros. Já esse outro gabarito aqui, que serve para fixação de janelas também na Volkswagen, custava, para ser desenvolvido, 180 euros e hoje, com impressão 3D, está custando 35 euros. Bom, eu estou falando da Europa, estou falando em euros, mas e aqui no Brasil? Bom, um case legal para a gente contar é o da Ambev de Sete Lagoas. Fazem 2 anos que eles estão operando com os nossos equipamentos e lá eles conseguiram resultados incríveis. Um deles é esse pente de transferência de latinhas nas esteiras. Esse pente antes era importado da Holanda e era feito injetado. O grande problema dele é que todas as vezes que eles iam remover o pente das máquinas para fazer a limpeza, alguns desses pinos de fixação acabavam quebrando. E o pente levava em torno de 4 meses para chegar no Brasil e tinha um alto custo em euro. Agora, a Ambev está imprimindo esses pentes em menos de um dia e eles tiveram a possibilidade de alterar o projeto. Hoje eles imprimem isso em ABS, mas os pinos de fixação são feitos em nylon, um pouco mais flexíveis e bem mais resistentes. Faz 1 ano que eles estão usando esses pentes e até agora nenhum quebrou. E outra, também não apresentaram desgastes. Outro exemplo legal para falar é quando você tem que comprar peças em conjunto. Digamos que você tem uma peça, vem um conjunto de várias delas, diferentes para fazer uma montagem, mas só uma delas desgastou e aí você não tem como comprar só aquela peça, vem um conjunto inteiro. Bom, na Ambev também tem esse caso. Um deles é um retentor com rolamento e o rolamento ele dura muito mais do que a peça plástica do retentor. Então eles passaram a fazer isso impresso e usam o mesmo rolamento. Isso diminuiu bastante o custo dessa peça. Outro conjunto interessante que a Ambev também conseguiu substituir por impressão 3D são reparos de vedações, que antes eram compradas em conjunto, uma peça de cada tipo, e eles precisavam trocar só uma ou 2 delas. Então tinha um custo alto para você ficar comprando peças que você não ia usar. E agora eles estão fazendo impressões em TPU. Cara, eles conseguiram 99% de redução de custo nisso. É muita coisa. Então, trocando esses processos, tu imagina o quanto de burocracia que a Ambev conseguiu diminuir? Só de pensar, um processo de importação, quantas aprovações precisam, quantas pessoas são envolvidas para isso, quanto tempo isso leva, além de que precisa colocar bastante dinheiro na frente até chegar essas peças para ficar em estoque. Com a impressão 3D, eles conseguem fazer as peças sob demanda, conforme eles vão precisando, e com pouquíssima burocracia, porque o próprio operador precisa da peça, ele bota para imprimir e em poucas horas ele está solucionando um problema. Então a impressão 3D para eles acelerou processos, diminuiu o custo, diminuiu a burocracia, diminuiu o custo de estoque dessas peças e manteve o parque deles trabalhando full time. Se você quer saber mais sobre a aplicação de impressão 3D na área industrial, acesse o nosso site www.wishbox.net.br e confira o nosso blog. Tem vários cases de sucesso super interessantes que vão dar muitos insights para vocês. Além de que existem vários e-books gratuitos explicando passo a passo de cada uma dessas aplicações. Um forte abraço para você e até breve!